Olá, prezados, me chamo Rayane Nascimento e realizei o trabalho de graduação 2 juntamente com a Maria Eduarda e a Tawane Larissa. Nós somos alunas de Gestão Empresarial de modo EAD, na FATEC em Rubens Lara, em Santos. Tivemos como orientador do trabalho o professor Jamir Mendes, também do Polo de Santos. Nós escolhemos o tema de sustentabilidade na gestão estratégica das empresas. Nós o escolhemos por ser um tema cada vez mais abrangente e que a sociedade está cada vez mais se conscientizando de como é importante preservar o meio ambiente e que isso causa um impacto muito forte na empresa. O modo como as pessoas enxergam os assuntos importantes hoje impactam na empresa de maneira positiva ou negativa. As empresas que adotam práticas sustentáveis, elas fidelizam clientes e fornecedores. Por quê? Porque são pessoas que estão alinhadas com a prática sustentável, então logo elas vão se identificar com a empresa. Então isso é uma gestão estratégica. Nosso interesse no tema é justamente conhecer quais as metodologias que as empresas vêm tomando para incluírem a sustentabilidade no dia a dia, que sabemos que não é fácil. Então, como elas estão se fazendo para manter no mercado, como elas estão incluindo, aplicando no dia a dia, e se os colaboradores estão de fato fazendo parte disso, porque sabemos que o colaborador e a empresa precisam estar bem alinhados para tudo funcionar. Então, se uma empresa aplica uma gestão estratégica na parte de sustentabilidade, o colaborador precisa estar bem alinhado com a empresa, para que ambos fiquem do mesmo lado. Para produzir esse trabalho, nós utilizamos a pesquisa bibliográfica qualitativa e buscamos em artigos, em documentos e revistas. Olá, eu me chamo Maria Eduarda e eu vou apresentar a parte de desenvolvimento desse trabalho. Eu queria começar citando uma frase, um pequeno verso, na verdade, de Kotler. Ele diz assim: o consumidor atual demanda abordagens de marketing mais colaborativas, culturais e espirituais. As empresas devem se mostrar socialmente responsáveis. Somente dessa forma elas terão consumidores comprometidos e engajados. Em princípio, a sustentabilidade das empresas é uma visão estratégica a longo prazo, que possibilita novas políticas de posicionamento, garantindo que as organizações atendam às suas necessidades presentes, sem comprometer que as gerações futuras também possam alcançar as suas próprias. Isso também implica em muitas coisas, como investir em tecnologias e processos sustentáveis. Nós conhecemos hoje um mundo onde é muito preocupado com a sustentabilidade, mas para o empreendedorismo, tanto o pequeno como o médio, ainda pode ser uma realidade muito distante. Apesar das grandes empresas já adotarem, não existe uma regulamentação, uma fiscalização, digamos assim, totalmente comprometida em fazer com que essas regras, com essa legislação seja acatada. Então, também implica investir em tecnologias, em processos sustentáveis, reduzir o impacto ambiental das suas atividades, promover a inclusão social e a diversidade, que é algo que nós vemos muito no mundo de hoje, e garantir condições justas e seguras para trabalhadores, que apesar de não ser tão falado, ainda existem empresas que fazem trabalhos análogos à escravidão. Então, é um ponto onde a sustentabilidade ela também aborda, apesar de não ser o foco, é uma causa, uma pequena causa, todas elas são pequenas causas que se juntam e formam um grande poder, um grande impacto social, tanto nas empresas, quanto na vida dos seus consumidores e seus clientes. Como aplicar a sustentabilidade na gestão estratégica das empresas? As organizações que adotam o conceito de sustentabilidade em sua estratégia entendem que a obtenção de benefícios continua sendo seu principal objetivo, que no caso seria o seu lucro, é sempre o principal objetivo de uma organização, mas não é a sua única razão de ser, e optam por uma reflexão de longo prazo sobre decisões e investimentos estratégicos. Hoje em dia, nós vemos um cenário muito preocupado com essa questão, então, quanto mais as empresas investem nisso, mais elas se colocam em evidência,
de uma forma positiva para os seus consumidores e principalmente para os seus investidores. Atualmente, aqui no Brasil foi dado um grande incentivo para essa causa da sustentabilidade. Aqui no estado de São Paulo, a Bolsa de Valores, né, de São Paulo, o Bovespa, criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, que é uma importante ferramenta de análise e comparação de empresas com ações da Bolsa de Valores. A finalidade é mostrar aos investidores como essas empresas que estão cadastradas na Bolsa adotam práticas de desenvolvimento sustentável. A empresa precisa ter adotado práticas sustentáveis e obtido valores verdadeiros e significativos, ou seja, precisam ter resultados verdadeiros. A finalidade é mostrar aos investidores como essas empresas adotam as práticas de desenvolvimento sustentável e como elas levam isso no seu dia a dia. Ou seja, é meio que um parâmetro para os seus investidores que usam a Bolsa de Valores brasileira, né? Para que saiba realmente como que a empresa está se portando diante dessa questão. Como foi citado já, é um grande tema que está em evidência nos últimos anos. Portanto, o gestor ele deve enxergar a sustentabilidade além de apenas uma obrigação social, que é o que muitas empresas fazem. Tem a sua cota de sustentabilidade e, apesar de ter oportunidades de ajudar mais, né, nessa causa, acaba não tendo tanto interesse por conta financeiro ou apenas porque não é tão interessado, não é tão, não adere tanto a essa causa quanto as outras. Então, essa estratégia sustentável é o gestor ele enxergar além de uma obrigação social, né, ou uma prestação de contas. Deve enxergá-la como uma estratégia realmente que daqui a alguns anos, hoje em dia já é evidência, mas daqui a alguns anos a tendência é crescer. Então, muitas empresas que não são aptas, né, não são adeptas dessa estratégia, dessa comunicação com essa causa, pode ser alvo de desvantagens, pode sofrer até boicotes, digamos assim, né, em seu extremo. Hoje nós vemos no cenário atual dos jovens que acabam mexendo muito com a internet, com essas causas, estão bem ligadas, né, nisso, tanto quanto a geração anterior. A gente vê que muitas empresas elas sofrem boicotes por até menos, que isso é uma atitude errada, uma fala errada, e a empresa ela pode sofrer um boicote. E hoje em dia, como já citado, é um dos privilégios, uma das pautas mais faladas é a sustentabilidade. Apesar de já tá vindo, né, é uma luta crescente de alguns anos, hoje em dia ela se coloca em um patamar onde é discutido amplamente em cenários políticos e econômicos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens de se adotar a estratégia sustentável. A primeira é a vantagem competitiva. Os consumidores eles estão cada vez mais conscientes sobre a importância da sustentabilidade e tendem a preferir empresas que demonstram compromisso real com o meio ambiente e têm sua responsabilidade social. Novamente, retornando, né, ao começo desse desenvolvimento, é uma pauta que está em alta, tanto para as autoridades quanto para os seus consumidores, né? Então, desde o menor à maior hierarquia, essa pauta está sendo discutida. A eficiência operacional. Ao adotar práticas sustentáveis como a redução do consumo de energia e água, a otimização do uso de recursos ou a gestão adequada de resíduos, as organizações podem reduzir seus custos operacionais a longo prazo. Além disso, a eficiência operacional também contribui para a redução do impacto ambiental. Então, um processo otimizado é um processo que gera menos resíduos, é um processo que gera menos impacto ambiental, dependendo da sua área, até mesmo. É um processo que, né, por ser encurtado, a natureza em si, assim, já agradece muito. A terceira vantagem, é o acesso a mercados e regulamentações. As organizações que adotam a gestão estratégica sustentável estão mais preparadas para se adaptar às mudanças que podem acontecer e ter acesso a novos mercados e oportunidades de negócio. Hoje em dia já existem nichos específicos de empresas que adotam essa estratégia sustentável, que são adeptas desse movimento. Se eu não me engano, é o quarto tópico, agora,
é inovação e reputação. Ao incorporar a sustentabilidade nos processos de pesquisa e desenvolvimento, as organizações podem identificar novas oportunidades de negócio, criar produtos e serviços e melhorar sua reputação como líderes de sustentabilidade. Então, hoje em dia, no Brasil, por exemplo, nós temos empresas que são referência nessa questão de sustentabilidade, como, por exemplo, a empresa Natura. Acredito que seja uma das mais conhecidas, porque além de fazer, ela mostra o que faz e isso reflete nos seus clientes. Então, desde o processo, a embalagem, a sustentabilidade nessa empresa está presente. Gestão de riscos. A gestão estratégica sustentável, ela também auxilia na identificação e mitigação de riscos. Ou seja, ela auxilia na identificação, né, na verificação do risco, né, da iminência dele, e a mitigação, que é evitar, no caso, né. Ela permite que as organizações antecipem problemas potenciais relacionados a aspectos ambientais, sociais e de governança, o ESG. Agora eu vou citar também um pouco da desvantagem da gestão estratégica sustentável. As desvantagens, muitas vezes, ela não está ligada diretamente ao ato, né, da empresa adotar a sustentabilidade, mas e sim no processo da adoção, né. Então, dependendo do contexto e dos desafios específicos enfrentados pela organização, algumas desvantagens podem se potencializar, como os custos iniciais mais elevados. Para muitas empresas pequenas, isso é uma grande barreira. Então, muitas empresas acabam fazendo o que dá, porque além daquilo, já geraria, né, um transtorno econômico muito grande. A implementação de práticas sustentáveis, ela pode exigir investimentos significativos, como a compra de equipamentos eficientes em termos energéticos, a adoção de tecnologias limpas ou as certificações em padrões de sustentabilidade. Então, como eu disse, pode ser uma barreira muito grande para aquelas pequenas e médias empresas, talvez. Restrições operacionais. Por exemplo, a adoção de tecnologias limpas pode exigir a mudança nos processos produtivos, o que pode afetar a eficiência ou a capacidade de produção. Então, é um risco que às vezes pode ocorrer, dependendo do ramo da indústria, e cabe, né, ao gestor optar pelo melhor para a sua empresa. Complexidade na cadeia de suprimentos. A gestão de fornecedores e garantia de conformidade com os padrões sustentáveis podem ser complexas e exigir um esforço adicional de coordenação e comunicação. Assim como a restrição operacional, a cadeia de suprimentos, ela também vai sofrer com isso, né, com a estratégia sustentável, porque vai exigir um esforço a mais do seu gestor, do seu coordenador, para que verifique a procedência de tudo aquilo que ele recebe, de tudo aquilo que é comprado, para que o processo possa seguir. Agora eu vou falar sobre a resistência interna e mudança cultural. A implementação da gestão estratégica sustentável pode enfrentar resistência interna por parte dos funcionários e outros stakeholders da organização. Mudar as práticas estabelecidas, adotar novas políticas e processos e promover uma cultura organizacional mais sustentável pode ser desafiador. A gente entra na questão de que cada ser é individual e existe uma criação, existe uma cultura por trás de cada um. Então, uma cultura organizacional pode ser um pouco difícil de ser aceita por pessoas que talvez não entendam e não tenham tanta informação sobre a sustentabilidade. Mas é algo que vale a pena ser implantado e vale a pena ser ultrapassado pelas empresas, porque além daquilo ser implementado, né, no ambiente de trabalho, a pessoa, né, a pessoa pode levar para fora, para o externo, para sua casa, para sua vida. Então, é uma cultura organizacional que influencia muito no jeito de cada um ser. Como última desvantagem, a gente tem a complexidade das métricas, né? Medir e monitorar o progresso em direção à sustentabilidade pode ser complexo, pois requer o desenvolvimento e implementação de métricas adequadas. Então, não é algo que mexa totalmente com números, né? Precisa de uma verificação, de um monitoramento quantitativo, né? E qualitativo também. Então, algumas empresas podem sentir dificuldade nessas questões de saber se está tendo resultado ou se não, por conta da medição. Não é algo fácil de se fazer e também, muitas vezes, requer o auxílio, né, de alguém mais especializado. Então, acaba tendo um custo a mais, mas, como já citado durante a apresentação, é uma estratégia que vale muito a pena e cada vez mais é necessário para que as empresas tenham seu destaque, tenham seu lugar no mercado. O interesse no estudo se demonstrou no intuito de conhecer e entender sobre a sustentabilidade na gestão estratégica das empresas,
para abranger nossos conhecimentos de como as empresas adotam práticas sustentáveis e usam em prol a oportunidade de se destacar no mercado de trabalho, aumentar a satisfação dos clientes e a lealdade e obter vantagens competitivas significativas. Ao longo do trabalho, podemos ter a perspectiva que a sustentabilidade tem se tornado cada vez mais importante na gestão estratégica das empresas. Isso porque as organizações estão percebendo que não podem mais ignorar os impactos socioambientais de suas atividades e que, para se manterem competitivas no mercado, elas precisam adotar práticas sustentáveis. Dentre elas, envolve a integração das dimensões econômicas, social e ambiental no processo de tomada de decisão de dentro da empresa. Isso implica em considerar não apenas o lucro, mas também os impactos sociais e ambientais das atividades da empresa. Uma empresa que adota uma gestão estratégica da sustentabilidade, ela pode obter diversos benefícios, como a redução de custos com energia, água e matéria-prima, a melhoria da imagem da empresa perante a sociedade e o fortalecimento da marca no mercado. Para implementar uma gestão estratégica da sustentabilidade, é necessário que a empresa estabeleça metas e indicadores de desempenho que estejam alinhados com os objetivos da sustentabilidade. E, além disso, é importante que as empresas promovam a conscientização e capacitação dos funcionários para que todos estejam engajados na gestão sustentável da empresa. E também outra questão importante é a integração da sustentabilidade na cadeia de valor da empresa, envolvendo fornecedores, clientes e parceiros. A empresa ela pode incentivar seus fornecedores a adotarem práticas sustentáveis, como, por exemplo, exigindo certificações ambientais ou socialmente responsáveis. E já os clientes podem ser sensibilizados a consumir produtos e serviços mais sustentáveis. Portanto, a sustentabilidade na gestão estratégica das empresas, elas são fundamentais para a sobrevivência das organizações no longo prazo, e a adoção dessas práticas sustentáveis pode trazer benefícios tanto para a empresa quanto para a sociedade, contribuindo para a construção de um mundo mais justo e equilibrado. Agradecemos a atenção.